Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023, hoje é dia de São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes. No Ângelus deste domingo, o Papa diz que perdoar é uma condição fundamental para quem é cristão. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelus deste domingo, 17 de setembro, com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. O evangelho deste domingo nos fala do perdão, disse o Papa, citando a pergunta de Pedro a Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 na Bíblia é um número que indica completude e por isso Pedro é muito generoso nas suposições de sua pergunta. Mas Jesus vai além e lhe responde, não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele lhe diz, ou seja, que quando se perdoa não se calcula, que é bom perdoar tudo e sempre. Assim como Deus faz conosco e como é chamado a fazer quem administra o perdão de Deus, perdoar sempre. Digo isso aos sacerdotes, aos confessores, perdoem sempre como Deus perdoa. Jesus ilustra esta realidade através de uma parábola que sempre tem a ver com números. Um rei, depois de ter sido suplicado, perdoa uma dívida de 10.000 talentos a um servo. É um valor exagerado, imenso, que varia de 200 a 500 toneladas de prata. Era uma dívida impossível de saldar, mesmo trabalhando uma vida inteira. Mas aquele patrão, que recorda ao nosso pai, a perdoa por pura compaixão, disse Francisco, acrescentando. Este é o coração de Deus. Perdoa sempre porque Deus é compassivo. Não nos esqueçamos de como é a maneira de Deus. Deus é próximo, compassivo e terno. Este é o modo de ser de Deus. Depois, porém, prosseguiu o Papa, este servo a quem a dívida foi perdoada não mostra nenhuma misericórdia para com um companheiro que lhe deve 100 denários. Essa também é uma grande quantia, equivalente a cerca de 3 meses de salário, como se dissesse que o perdão entre nós custa, mas nada comparável à quantia precedente que o patrão tinha perdoado. A mensagem de Jesus é clara, Deus perdoa de forma incalculável, excedendo toda medida. Ele é assim. Age por amor e gratuidade. A Deus não se compra. Deus é gratuito, é gratuidade. Não podemos retribuir-lhe, mas quando perdoamos o irmão ou a irmã, o imitamos. Perdoar não é uma boa ação que se pode fazer ou não. Perdoar é uma condição fundamental para quem é cristão. Segundo Francisco, cada um de nós, de fato, é um perdoado ou perdoada. Não nos esqueçamos disso, somos perdoados. Deus deu a vida por nós e de modo algum podemos compensar a sua misericórdia, que Ele nunca retira do coração. Entretanto, correspondendo à sua gratuidade, ou seja, perdoando-nos uns aos outros, podemos dar testemunho dele, semeando vida nova ao nosso redor. Fora do perdão, não há esperança, fora do perdão não há paz. O perdão é o oxigênio que purifica o ar poluído pelo ódio. O perdão é o antídoto que cura os venenos do rancor, é o caminho para desativar a raiva e curar tantas doenças do coração que contaminam a sociedade. A seguir, o pontífice convidou cada um a se perguntar: creio ter recebido de Deus o dom de um perdão imenso? Sinto a alegria de saber que Ele está sempre pronto para me perdoar quando eu caio, mesmo quando os outros não o fazem, mesmo quando nem eu mesmo consigo me perdoar? Ele perdoa. Creio que Ele perdoa? E depois, sei por minha vez perdoar quem me fez mal? A esse propósito, Francisco propôs um pequeno exercício. Cada um de nós pense numa pessoa que nos feriu e peçamos ao Senhor a força para perdoá-la. E vamos perdoá-la por amor ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, isso nos fará bem, nos restituirá a paz no coração. Que Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a acolher a graça de Deus e a perdoar-nos uns aos outros, concluiu o Papa. Notícias da Igreja Católica. Dom Ettore Ballesteiro, observador permanente da Santa Sé no Escritório das Nações Unidas e instituições especializadas em Genebra, na Suíça, recordou que o aborto não é legítimo em nenhum caso, mesmo que uma maioria de indivíduos ou estados o afirme. Os direitos humanos não são simplesmente um privilégio concedido aos indivíduos por consenso da comunidade internacional, mas representam aqueles valores objetivos
e atemporais que são essenciais para o desenvolvimento da pessoa humana, disse na quarta-feira, 13 de setembro, durante seu discurso perante o 54º Conselho de Direitos Humanos. Para Ballesteiro, se uma maioria decidisse ignorar algum direito da Declaração Universal, isso não diminuiria a validade desse direito, nem seria uma desculpa para que fosse desrespeitado. Dom Ballesteiro alertou sobre os supostos novos direitos que não são legítimos só porque a maioria dos indivíduos ou dos estados os afirma. Para ele, o exemplo mais claro é representado pelos aproximadamente 73 milhões de vidas humanas inocentes que são interrompidas todos os anos no útero materno sob o pretexto de um suposto direito ao aborto. Notícias da Igreja Católica. Bispo de Caruaru pede a padres que não deem a comunhão a quem apoia o aborto. Reverendos padres, vos digo como pai e pastor, não deem a comunhão a quem apoia o aborto, não deem. São cúmplices de assassinato. Ó Maria, pelas dores que sofrestes na morte de Jesus, tende piedade do povo brasileiro que padece e sofre, enfatizou o bispo de Caruaru, Dom José Rui Gonçalves Lopes, dia 15 de setembro, na solenidade de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Caruaru, em Pernambuco. Notícias da Igreja Católica. O renomado exorcista italiano Padre Gabriele Amorth, que morreu em 2016 aos 91 anos, deixou um importante legado no campo da luta contra o demônio, em que se destacam algumas frases claras sobre a ação do demônio no mundo de hoje. Observe a seguir 6 lições que o sacerdote deixou em seus muitos anos como exorcista. Primeiro, Satanás está sempre ativo, é o tentador desde o princípio. Segundo, o mundo está sob o poder do diabo. Terceiro, Satanás ataca sobretudo o Papa. Quarto, invocar João Paulo II é eficaz contra o diabo. Quinto, o demônio quer a morte da Igreja porque ela é a mãe dos santos. E sexto, o intercessor mais eficaz de todos é a Virgem Maria. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco e o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, discutirão diferentes questões de interesse global na próxima semana na reunião anual do Esforço Humanitário Global da Fundação Clinton, conforme informou esta instituição em 14 de setembro. Espera-se que o debate se concentre no que é necessário para avançar com os desafios globais mais urgentes do nosso tempo, segundo o comunicado, incluindo as mudanças climáticas, a crise dos refugiados, o bem-estar das crianças e a missão e os projetos do Hospital Infantil Bambino Gesù. Notícias da Igreja Católica. O cardeal Mateus Zuppi, enviado do Papa Francisco, foi recebido na semana passada no Ministério das Relações Exteriores da China por Li Hui, representante especial para os assuntos euroasiáticos. Segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, a conversação ocorreu em uma atmosfera aberta e cordial e foi dedicada à guerra na Ucrânia e às suas dramáticas consequências, enfatizando a necessidade de unir esforços para promover o diálogo e encontrar caminhos que levem à paz. O problema da segurança alimentar também foi abordado, com a esperança de que as exportações de cereais possam ser garantidas em breve, especialmente para os países que correm maior risco, informou a Santa Sé. Notícias da Igreja Católica. A IDF International, Organização de Defesa Jurídica da Liberdade Religiosa, apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em nome de Dom Rolando Álvares, preso na Nicarágua. Num comunicado publicado em 14 de setembro, a IDF diz que fez o pedido devido à impossibilidade de esgotar os recursos internos na Nicarágua, onde o estado de perseguição é horrível. Na segunda-feira, 11 de setembro, por exemplo, foi preso um padre que rezava por Dom Álvares. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.